Que felicidade nós temos de estar aqui com vocês para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Isso, podem se acomodar, fiquem à vontade, por favor, glória a Deus. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em João. Quero mais uma vez reforçar aqui o nosso desejo de que todas as famílias aqui do Moinho Velho estejam bem, porque nós oramos por vocês. Nós oramos porque somos impulsionados por Deus a orar pelas famílias dessa região. Nós estamos aqui na rua Armando Ramos Filho, número 283. Nós nos apresentamos como Igreja Batista Shekinah, mas acima desse nome, dessa nomenclatura, nós somos a Igreja de Jesus Cristo. Nós somos servos de Jesus Cristo e estamos aqui com um propósito muito bem claro e definido em nossa mente e em nosso entendimento. É anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as famílias dessa região. A começar primeiro pelos quarteirões próximos à nossa congregação. Nós temos orado para que haja liberdade, para que haja transformação, para que haja remissão, arrependimento, perdão de pecado, para que haja paz dentro dos lares. Jesus deixou-nos a paz Ele nos deixou. Jesus não deixou a paz que o mundo deixa, pois a paz que Jesus nos dá não está baseada em conquistas materiais. Independe do que possuímos, do que temos, do que seremos. Basta sabermos que Ele morreu na cruz e essa morte nos trouxe salvação. Vamos então ao livro de João. Livro de João, capítulo 3. Eu quero incentivar os meus ouvintes a lerem as Escrituras Sagradas, a lerem a Bíblia. Você que tem um exemplar desse livro magnífico em sua casa, não perca tempo. Tire a poeira, passe um paninho na capa, abra no começo e comece a ler a Bíblia. A Bíblia é um livro especial, pois traz dentro de si a palavra de Deus. Não é um livro comum, embora fale de romance, não é um romance. Embora fale de história, não é um livro de história comum. Embora fale de leis, não é um livro de legislação. Embora conte várias biografias, não é esse o seu único intuito. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens santos e inspirados falaram, cheios do Espírito Santo. Pois esta palavra, ela é capaz de produzir em nós a fé. O elemento pelo qual podemos agradar a Deus. Pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então o seu contato com a Bíblia vai te preparar para falar com Deus. O capítulo 3 do Evangelho de João, o quarto Evangelho, diz assim: havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um homem importante entre os judeus. Esse foi a Jesus de noite e disse-lhe: Mestre, sabemos que vieste de Deus, pois o mestre que faz o que você faz só poderia ter vindo de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe, pois, Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Acaso pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e voltar a nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
capítulo 3 de João relata o encontro de um homem religioso com Jesus. Ele fazia parte de uma seita chamada Seita dos Fariseus. Eles eram radicais em suas crenças. Eles criam em Deus. Eles usavam roupas que o diferenciavam. Escreviam partes da Bíblia na sua roupa. Eles davam 10% de tudo que conquistavam. 10% da colheita, do gado, da ovelha, das suas rendas. Eles recitavam textos bíblicos, faziam 18 orações por dia. Seguiam as tradições, seguiam a Torá, os livros da lei. Eles eram homens muito religiosos. E um desses homens da seita dos fariseus, chamado Nicodemos, foi à noite ter com Jesus. Nos dá a entender algumas coisas. Primeiro, quando a gente vai fazer alguma coisa no escuro ou à noite, denota às vezes que nós não queremos ser percebidos ou vistos, né? Ou você sai muito cedo, ou bastante tarde. Nicodemos vai ter com Jesus na calada da noite. E ele afirma crer que Jesus veio de Deus. Uma coisa importante já havia no coração de Nicodemos. Ele acreditava que Jesus era enviado de Deus. E eu pergunto a vocês que me ouvem, vocês acreditam nisso? Que Jesus foi enviado de Deus? No decorrer dessa leitura, Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A ideia de nascer, de morrer, viver neste capítulo é muito forte. Nicodemos então vai falar com Jesus e diz: olha, eu sei que o Senhor é enviado de Deus, pois ninguém seria capaz de fazer o que o Senhor faz se Deus não tivesse o enviado. E o que era então que Jesus fazia? Jesus realizava muitos milagres. Faziam com que cegos vissem. Cegos que haviam se tornado cegos por uma fatalidade da vida, um acidente, ou até mesmo aqueles que nasceram cegos. Pessoas que nasceram aleijadas ou ficaram aleijadas foram curadas por Jesus. Jesus chegou a levantar pessoas mortas. Me lembro da filha de Jairo, me lembro do filho da viúva de Naim, lembro do seu grande amigo Lázaro. Então Nicodemos disse: eu sei que você é um enviado de Deus. Ter algum conhecimento de Jesus Cristo é muito importante. Muito importante. Nós podemos perceber o quanto é importante conhecer Jesus, pois foi por conhecer Jesus que ele o procurou. Olha que interessante. Ao saber as coisas que Jesus fazia, muitas pessoas se aproximavam dele. Zaqueu ouviu falar que Jesus passaria pela sua região. Foi ter com ele. Uma mulher que jazia com mioma há 12 anos, ficou sabendo que Jesus curava e fazia milagres, foi ter com ele. Jairo, um principal da sinagoga, sabendo o que Jesus fazia, foi rogar pela sua filha. Até estrangeiros, como a mulher Sirofenícia, foi ter com Jesus. E eu faço mais uma pergunta aos meus ouvintes. O que você tem ouvido a respeito de Jesus tem causado em você interesse de saber mais sobre ele? Pois todos estes, quando precisaram, foram procurar Jesus. E aqui está um homem da alta sociedade de Israel. Ele era fariseu, ele era principal da sinagoga. Era um dos principais da sinagoga. Ele tinha muito conhecimento das Escrituras. Com certeza um homem de posse também. Estudado, homem erudito. Mas ouve de Jesus o que nunca tinha ouvido de nenhum outro rabino, de nenhum outro mestre. Ele disse, Jesus disse a esse homem: em verdade te digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus.
Essa era uma nova doutrina para todos aqueles que ouviam Jesus. Pois nós sabemos que nós nascemos uma vez e morremos uma vez. Agora escutem, Jesus disse que é possível se reinventar, nascer outra vez. Os apóstolos posteriormente chamaram isso de regeneração. E isso tem acontecido no decorrer da história da igreja a milhares e milhares, a milhões de pessoas. Muitas pessoas têm passado por esse processo do novo nascimento, o processo da regeneração. Mas vamos dar continuidade a essa história maravilhosa. A Bíblia diz que Jesus diz para ele, olha, é necessário nascer de novo. Então, o homem questiona, como assim, Senhor? Como nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe sendo grande e voltar a nascer? Algumas coisas da Bíblia são impossíveis de serem compreendidas com a mente humana. É por isso que nós temos que pedir ao Criador fé. É por isso que Ele providenciou para aqueles que nasceram de novo, recebessem o seu Espírito, para que possam compreender as coisas espirituais. Nascer de novo é um processo pelo qual o ser humano passa quando reconhece que é pecador. E ao reconhecer que é pecador, reconhece que Deus é santo. E ao reconhecer que Deus é santo, reconhece que pela sua santidade, todos aqueles que se aproximam dele têm que ser santos também. E por esse motivo ele providenciou o meio pelo qual somos limpos de nossos pecados. É através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a mensagem principal do Evangelho. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O motivo de Deus ter enviado Jesus ao mundo foi para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados. E uma vez redimidos, pudéssemos voltar a nos comunicar com Deus. Como é possível nascer de novo? Como funciona isso? Todos os que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas se passam, tudo se fez novo. Quantos de nós não queremos em determinado momento da vida ter uma nova oportunidade, uma nova chance para fazer as coisas da maneira correta, fazer as coisas da maneira certa, ou fazer melhor, ou fazer diferente? Muitos de nós buscamos uma nova chance, uma nova oportunidade, e é isso que Jesus ofereceu a esse homem, uma nova chance. Mas não uma nova chance do jeito que ele imaginara. Jesus oferta e oferece gratuitamente uma nova vida. Ele oferece várias coisas. Ele oferece nos dar a sua própria mente. Pois aqueles que são regenerados são também aqueles que recebem a mente de Cristo, para pensar como Ele, para agir como Ele, para falar como Ele, para andar como Ele, para amar como Ele, para se render e se entregar em função do próximo como Ele. Pois Ele disse, amarás o Senhor teu Deus e também o próximo como a ti mesmo. Como poderemos dizer amar a Deus que nunca vimos, se não podemos amar o próximo a quem vemos? Jesus Cristo veio para fazer isto. Veio para nos dar nova vida nele. E é isso que ele apresenta aqui para Nicodemos. Ele diz, Nicodemos, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Esse texto é muito profundo. E eu, com mais de 20 anos de cristianismo, ainda estou na beirada desse lago. Nascer da água e nascer do Espírito. A água é símbolo para algumas coisas na Bíblia. É símbolo da palavra, pois é a partir da palavra que somos santificados.
E é a partir da palavra que somos gerados de novo. A palavra é comparada à água. Se você ouvir a palavra de Deus, essa palavra vai te limpar, vai te purificar, vai te santificar, e ela vai gerar em você uma nova vida, a vida de Cristo, a vida do Espírito. Foi por isso que Jesus disse que aquele que não nascer da palavra, não nascer da água, mas a água também é símbolo do Espírito, que limpa, que lava, que sacia. Jesus disse a uma mulher certa feita, que aquele que beber da água que Cristo der, terá dentro de si uma fonte que jorra para a vida eterna. Nós queremos convidar os moradores aqui, da Maria Suzana, da Armando Ramos Filho e das ruas circunvizinhas, a abrir a porta dos seus lares e nos convidar para orar por vocês e nos convidar para ministrarmos a você a palavra do Evangelho por meio de estudo bíblico. Mais do que isso, queremos convidar vocês para entrarem em nossa casa. A nossa casa é aqui na rua Armando Ramos Filho 283, Igreja Batista Shekinah. É a nossa casa, é a casa de Deus, é a casa do Pai. Entrada franca. Eu quero convidar vocês às quartas-feiras a levarem os seus filhos, a levarem os seus maridos levarem suas esposas, vocês familiares se unirem e irem juntos para conosco entrarmos na presença de Deus. Existem alguns benefícios dos quais o homem adquire ao se aproximar de Deus. O mais importante de todos eles, que supera e excede qualquer outro bem, é o perdão. Não tem... Deus abençoe, meu irmão. Bom estar com você. Espero vê-lo outra vez. Amém. Espero vê-lo outra vez. Qual o seu nome? Marcos. Estamos orando. A minha casa é bem-vinda, está aberta. Amém, Marcos. Iremos um dia lá. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Marcos. Glória a Deus. O bem mais precioso que podemos ter ao nos relacionar com Deus é o perdão. Porque o perdão está relacionado com a reconciliação. Enquanto não houver perdão, não há aproximação. Pode ver que quando nós brigamos um com os outros, isso acontece entre os seres humanos, não deveria ser normal, e não é normal, mas acontece. Enquanto um não perdoa o outro, eles não se falam, não se conversam, não se olham, não se relacionam. Então, primeiro, Jesus nos conquistou o perdão e podemos entrar na presença de Deus, pois Ele não estará mais irado conosco, pois o nosso pecado, a nossa falha, a nossa transgressão foi perdoada. E uma vez perdoado, podemos falar com Deus. Ele está ansioso por nos ouvir. Devemos falar em nome de Jesus. Qualquer coisa que fizermos, por ato ou por palavras, devemos fazer em nome de Jesus. Então queremos convidar você a se unir a nós e juntos, em uma só fé, um só batismo, crendo em um só Deus, fazendo isso em nome de Jesus, orarmos pelas nossas famílias, para que haja restauração, para que haja salvação, perdão, para que haja libertação, para que Deus proteja os nossos filhos das drogas, do álcool, da prostituição, do tráfico e de várias outras coisas que têm assolado de maneira cruel os nossos filhos, para que os maridos, os pais de família sejam libertos do álcool que tem destruído famílias inteiras, para que esposas possam ter de volta os seus maridos, para que possam se relacionar, para que possam amá-los e serem amadas, para que possam ter de volta no seio da sua família os seus filhos. O que acontece hoje em dia não é normal, não é o que Deus desejou para nós. Deus desejou paz, vida, e vida com abundância. O reino de Deus é gozo, é paz e alegria no Espírito Santo. Nós queremos orar por você que ouviu essa mensagem e sentiu o
desejo no coração de ser regenerado, de passar pelo processo do novo nascimento. Escutem, eu não vou orar para você aceitar Jesus, porque foi Jesus quem nos aceitou. Na verdade, foi Jesus quem nos fez aceitáveis a Deus. Eu vou orar para que você continue tendo o desejo de estar com Deus através de Cristo. Eu vou orar para que você pegue a sua Bíblia, que até então estava guardadinha, bonitinha, ou aberta no Salmo 23, ou no Salmo 91, e agora você comece a folhear as palavras, as páginas, para que você comece a ter desejos pelas coisas espirituais. Tudo que se vê é temporário. As coisas espirituais são invisíveis ao olho humano. Eu vou citar mais uma vez o endereço da nossa congregação, com a intenção que você tenha um endereço referência. Você pode procurar uma outra comunidade, por exemplo, a comunidade da onde você se afastou, a comunidade aonde a sua mãe congrega, o seu filho congrega, o seu pai congrega, o seu marido congrega. Não é nosso interesse arrebanhar prosélitos. Nós queremos que vidas alcancem a redenção no nome bendito de Jesus, sejam libertos e então possam voltar a se relacionar com Deus. Agora, se você se familiarizou com a mensagem e quer continuar ouvindo essa mensagem, nós queremos convidá-la a estar conosco na rua Armando Ramos Filho, número 283. Às segundas-feiras temos um trabalho de estudo bíblico intensivo. Esse trabalho é diferente das reuniões de culto, pois você pode perguntar, pode tirar dúvidas, pode esclarecer dentro do tema que está sendo estudado. Você pode propor um tema para estudarmos juntos. Na quarta-feira temos o trabalho de exposição bíblica e adoração ao Criador. Começa às 15 para as 8 e acaba às 9h30. É 1h30 de trabalho, é muito rápido. Você mal senta, já levanta e vai para casa, de forma diferente da que foi. E aos domingos, a partir das 17h45 até as 20 horas, meia hora a mais, louvores, adorações ao Criador e exposição da palavra de Deus da maneira que você ouviu aqui hoje. Eu quero orar por você. Se você estiver no seu lar ouvindo essa mensagem, coloque a mão no seu coração, coloque a mão na sua mente, coloque a mão na sua consciência e se entregue a Cristo. Coloque a mão no mais profundo da sua consciência e veja o quanto a sua vida pode ser mudada a partir do que Jesus fez há 2000 anos atrás. Pai, nós queremos mais uma vez implorar em Tua presença pelos méritos de Cristo, pelos méritos de Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, o Cristo. Nós queremos implorar por meio de Jesus e pedir para que o Senhor continue atuando aqui, Senhor, nessa região, aqui no Moinho Velho, Senhor, aqui neste bairro, na freguesia do Ó, salvando e regenerando vidas, dando a elas, Senhor, a possibilidade de falarem contigo através de Jesus, abrindo os seus corações e as suas mentes, dando a eles, Senhor, visão espiritual, dando a eles a mente de Cristo e a participação na sua natureza divina. Senhor, que essas pessoas que nos ouvem possam guardar essa mensagem, guardar essa palavra, guardar, Senhor, esses textos que foram citados e proclamados e possam dar continuidade no conhecimento, no aprendizado do reino de Deus. Senhor, nós pedimos para que essa palavra caia em solo fértil,
e essas pessoas possam se sentir fortalecidas para orar um pouco mais, para perseverar um pouco mais, para pedirem por seus maridos, por suas esposas, por seus filhos, por seus pais, por suas famílias. Que as esposas encontrem força na palavra, que os maridos encontrem vigor na sua palavra, que famílias sejam restauradas, reestruturadas, que a vida possa ser devolvida a cada lar dessa rua, Senhor, da Maria Suzana, a partir dessa pregação, a partir da tua palavra, Senhor, a partir do Evangelho, do Santo Evangelho, do verdadeiro e genuíno Evangelho, o Evangelho que diz que foi por amor que Deus provou, enviando o seu único Filho, o seu unigênito Filho, para sofrer, para que tivéssemos vida. O Evangelho que diz que o Filho de Deus encarnou para morrer, e nós nascemos para viver. O Evangelho que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. O Evangelho que promete que Ele é o advogado que intercede por nós. O Evangelho que diz que o Espírito nos ajuda em nossas orações. O Evangelho que diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O Evangelho que diz que as mãos de Deus não estão encolhidas para não poder salvar, e nem os ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. Obrigado, Senhor, porque um dia nos deste tamanha oportunidade que abraçamos e também recebemos a regeneração, o perdão dos pecados, a justificação pela fé. Recebemos orientação do Seu Espírito e hoje podemos entender a Bíblia, podemos compreender a Bíblia, podemos orar a Bíblia, viver a Bíblia, podemos nos alimentar dos textos bíblicos. Que esta palavra, Senhor, alcance este bairro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não gostei porque eu queria trabalhar, eu fui da minha voltar para vender um irmão chegou para mim e falou não, aí eu não é negócio para você ver destruição de ninguém. Nós vai conversar assim.
Tirou, amor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, olha, acabamos de trabalhar aqui agora, os vizinhos que meu marido cooperaram, olha, saíram nas portas, participaram, oramos, olha, foi uma bênção aqui. Nosso irmão conosco, olha, a Fabiana ali, ó, Que coisa linda. Ó, você já viu? Seu irmão pregar, já viu, Renata? Seu irmão pregar na rua. E aí, vamos salvar? Vamos salvar a outra rua? Vamos salvar a outra rua. Não é? Desculpa, comadre. É minha comadre. Você já viu alguém pregar na rua? Chegou, não deu? Já perguntou. Pode pegar. glória a Deus. Amém. Ô, minha irmã. Tá ótimo. Você trabalha no conectar ali? Tá bom. Obrigado. Aí a bênção maior. Coloca essa mulher. Chegou aí. Nome Senhor. É, irmão, você está me trazendo muita alegria. É, ô Glória. É boa as lembranças? Então, é, nossa, tem esse trabalho. Era diferente. Saíam pra fora. Quando as pessoas querem ficar dentro da igreja lá no banco sentado, que é Deus. É. Olha, a fama de Jesus. A honra e a glória dele, a palavra que eu falo que a honra dele é Deus, né? Tudo mudou. Nem a palavra. Então mudou e não mudará. As pessoas é que estão tentando adaptar a palavra ao mundo, mas não é o mundo. Irmão, obrigado. Nós aqui temos. Exatamente. Nós é que Aí, põe que você quer? Pode, viu? com prazer, viu? Tá. Vamos fazer um pedacinho pra mim. Pode. Amor, você precisa perder a sua Bíblia. Pega a bandeira. É, amém.